Deus diz assim, capítulo 4, da primeira carta do apóstolo Pedro, a igreja da Ásia Menor, no versículo 7 ao 9, que diz assim: ora, já estáis próximo do fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. O tema da nossa mensagem hoje é: sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Amém? Oramos. Pai, estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, entregar aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, que nós temos de mais sagrado, as Tuas sagradas letras, Senhor. Ó Deus, que possamos meditar nelas, que possamos principalmente viver, Senhor. Viver a Tua palavra, Espírito e verdade, que possamos produzir culto a Ti, Senhor, adoração, que possamos realmente estar, Senhor, ligados em Ti, fazendo a Tua vontade. Senhor, nos torna, Senhor, Teus servos, que possamos fazer de tudo por Ti, que possamos pensar, Senhor, em viver, em investir primeiro no reino de Deus, buscando a Sua justiça e esperando que todas as outras coisas nos sejam, Senhor, dadas. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, esteja conosco, Senhor. Obrigado por tudo. Essa oração que eu faço para Deus pedindo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro aqui começa a carta, né, no versículo 7, como eu disse aqui, dizendo aos cristãos que o fim está próximo. O fim para a igreja primitiva se dava desde a ressurreição de Cristo, desde que as 500 testemunhas puderam vir ao Senhor Jesus. Aquelas que estiveram com o Senhor Jesus, aqueles que foram tão próximos, que estiveram com o Senhor Jesus, que aprenderam de todas as coisas. Essa igreja que Deus testemunha em Atos 2, no dia em que o Espírito Santo se fez presente na vida da igreja. Ali, 3.000 almas que se convertem. São 3.000 almas que iniciam a igreja, o que nós chamamos de igreja primitiva em Jerusalém. A igreja tão tornada, a igreja tão louvada no Novo Testamento. É esta igreja que vive, que entrega tudo aos pés dos apóstolos. E eles que excluem os diáconos, aqueles que vão servir na igreja, que vão servir os órfãos, que vão servir as viúvas. E esse contexto ainda não havia começado a perseguição de fato. Nós vemos que os apóstolos, propriamente dito, eles ficam com o dom da palavra, deixando o dom do serviço para aqueles servos, como está escrito lá em Atos 6. Eles vão investir em pessoas, em relacionamento, até que a igreja comece a ser perseguida. Nós vemos em Atos 7 o primeiro mártir da igreja, Estevão, que é apedrejado, quando lhe forjam 2 falsas testemunhas. E ali ele é condenado, se defendendo de forma vil, de forma corajosa, de forma inteligente. Mesmo assim, aquelas 2 testemunhas compradas prevaleceram. E aí começa a perseguição da igreja. Só que eles não vão perseguir os líderes primeiramente. Eles vão perseguir aqueles que eram a base da igreja. Porém, lá depois do ano 60, 70, depois de Cristo, Pedro já preso em Roma. Pedro fica sabendo da situação da perseguição à igreja. Pedro, cheio de compaixão, cheio de amor pela igreja, ele escreve a carta pedindo: ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro conclama, Pedro faz um favor à igreja, Pedro escreve para a igreja, pedindo que a igreja continue sóbria,
Continue olhando para Cristo. Ainda que Deus comece exercendo o seu juízo através da igreja, ainda que Deus comece a lhe permitir a perseguição através do Império Romano, que não reconhecia o cristianismo como religião oficial, ainda que os judeus viessem a perseguir por todo aquele território do Oriente Médio, Ásia Menor, até onde eles pudessem. Nós vemos Paulo em Tessalônica, como ele foi perseguido, como ele foi a Bereia, como ele foi mal recebido na Galácia. Nós vemos o Evangelho sendo anunciado e sendo repelido por aqueles que não querem crer. Se Deus começa a fazer um juízo através da igreja, imaginem, irmãos, naquele dia em que o Senhor Jesus voltar a segunda vez. Ele vem a primeira vez e instaura o reino de Deus. Ele vem a primeira vez e dá um start, um início no reino de Deus. E já no início a igreja é perseguida de todos os modos, de todas as formas. Até que Pedro está preso em Roma. E ele manda essa carta com o seguinte significado: como ele estivesse em Babilônia. Ele compara Roma à Babilônia. Os grandes poderes, as grandes nações, os grandes reis que se levantam depois da Nabucodonosor e começam a subjugar os povos, principalmente os judeus e agora os cristãos. Pedro invoca mesmo. Ele vai atrás, ressignificando, dando um novo significado a toda a literatura do Antigo Testamento, dizendo, comparando este povo ao êxodo, quando os hebreus tiveram que sair correndo do Egito, quando o cordeiro pascal ali, o sangue do cordeiro impediu que os judeus morressem. A igreja aqui, ela não é poupada. Muitos dos irmãos morreram, mas não sofrerão a segunda morte, pois Cristo, o sangue de Cristo é quem vale a igreja, é quem nos vale hoje, é quem nos garante a vida eterna. Pedro aqui vai ensinar a igreja, vai pedir à igreja, implorar: sejam sóbrios, sejam vigilantes, permaneçam nos valores cristãos, não permitam que este mundo mal e corrompido, eu não digo o mundo, a criação de Deus, que é maravilhosa e perfeita, eu digo esse sistema que serve a Satanás e seus anjos, a esse sistema que faz tudo para oprimir os cristãos. É este sistema que Pedro invoca. Não se cumpram a este sistema, não se rendam, ainda que isto custe a vida de vocês. Imagina a igreja perseguida. Pedro viu o exemplo de Paulo, entendendo que o cumprimento da lei era justiça, assim como lá em Números, quando Paulo ele entende que o neto de Arão faz justiça para que cesse a ira de Deus quando o povo se entrega à idolatria entre os moabitas. Ele persegue a igreja. Nós vemos em Atos 9 o que ele faz pela má interpretação da palavra de Deus. Aqui Pedro diz: eu conheço a perseguição da igreja, eu mesmo fui perseguido, eu mesmo estou encarcerado em Babilônia, porque ele compara a Roma. Então ele pede aos irmãos: estejam sóbrios, vigilantes, permaneçam em oração, busquem fazer a vontade de Deus, esperem a última hora, porque para Pedro é a igreja primitiva que foi criada em Jerusalém. Ela que nos serve de exemplo e consolo daqueles que tinham pecados e problemas, mas buscavam fazer a vontade de Deus a todo custo, a viver a todo custo a vontade de Deus. Então ele vai e pede: irmãos, estejam sóbrios, estejam vigilantes, guardem-se do dia mau. Nós não sabemos quando Jesus Cristo voltará, partindo do princípio que a igreja entregou tudo o que tinha aos pés dos apóstolos.
para que os diáconos administrassem, porque esperavam que Jesus Cristo ainda voltasse no primeiro século. Eles achavam que iriam ver Jesus Cristo. Por isso se entregaram de corpo e alma. Por isso fizeram a vontade de Deus com toda a sua força, com todo o seu interior. Este é um exemplo da igreja primitiva. E com esse testemunho de amor às almas, de amor ao Evangelho, de amor à pregação, de viver esse Evangelho. É com o que fazia. Lógico, com o poder do Espírito Santo, que são das pessoas. Nós proclamamos o Evangelho. Porém, quem são os corações? Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Mas nós devemos falar, se nós não falarmos, as pedras clamarão. No versículo 8, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Meus irmãos, o amor fraterno, conhecido pela igreja primitiva, por aqueles que viviam. Eu estou falando da igreja que produzida pelos discípulos, que viveram, onde essas 500 pessoas, alguns morreram antes de dar testemunho no dia de Pentecostes, mas 120 pessoas ali pregaram juntamente com Pedro. E um milagre ali da tradução, e que eles falavam em aramaico e todos entendiam seus idiomas. Este é o milagre, o dom da fala. O pregador pode receber uma revelação de Deus, mas essa revelação, perdão, meus irmãos, não digo revelação puramente simples. Nós, batistas, nós tratamos como iluminação do Espírito Santo de Deus. Corrigindo a questão da revelação, é a ortodoxia batista, para que não venhamos a confundir. E essa iluminação do Espírito Santo, ela tem que estar sujeita, primeiramente, às Sagradas Escrituras. Segundo, a igreja. Então, este é o dom que Pedro vai apresentar em sua carta. O dom de falar, o dom de pregar. E não é um dom estático, em que nós lemos a palavra de Deus e, sem uma mera reflexão, é o Espírito Santo que vai trabalhando. É o Espírito Santo que vai dando discurso para que o pregador fale e alimente o pleito, alimente os membros, para que mantenha a comunhão, para que mantenha o amor. É o conhecimento da palavra, é a prática da oração, que vai nos fazer evoluir espiritualmente, viver, nos dar força para viver sobre um mundo decaído desse jeito. Um mundo que só quer o nosso mal, um mundo que só quer nos destruir. Isto não é novidade, meus irmãos. Pedro aqui está experimentando a perseguição da igreja. Ele mesmo está exilado em Roma. Ele mesmo é um preso. Ele mesmo manda as cartas. Minha mãe não vai vir hoje de noite, tem que vir. Ele não serve de pregar onde ele está, de viver. Mesmo diante da fome, mesmo diante de cessar de sua liberdade, mesmo diante de qualquer situação. É o que Paulo diz em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez? Mas ele faz a planta da vitória. A nossa esperança está em Jesus Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja ou diante da igreja, porque é a igreja que vive o Evangelho, a igreja que tem esperança em Cristo, no seu Redentor, na sua volta, é uma igreja que pode ser perseguida. Meus irmãos, nós estamos às portas de sermos perseguidos, independente de quem esteja no governo. Nós seremos perseguidos, nós seremos testados, nós passaremos por provações como o fogo que refina o mundo. Somente a palavra de Deus, a leitura, realmente o estudo sistemático, sintetizado, todos os dias, buscando, orando ardentemente pelos dons espirituais. Esse primeiro eu vos falo agora, que é o dom de pregar. E o segundo, Pedro vai trazer aqui, que é o dom do serviço. É o dom de servir.
Vocês imaginem uma igreja perseguida que se espalha, meus irmãos, com uma família, ou famílias que vêm pedir ajuda. Aonde que esses cristãos irão pedir ajuda? Eles vão pedir ajuda a outros cristãos. A quem este mundo decaído vai pedir ajuda? Quem é a luz do mundo? O sal é a igreja. Somos nós, unidos em amor, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou, nos respeitando, vivendo uma comunhão sincera, buscando. Mas para isso nós devemos ser maduros da leitura da palavra, no estudo da palavra e principalmente em oração. Isto não é o básico. Isto é o nosso manual de sobrevivência. Certa vez eu trouxe para a escola bíblica que a oração ela é o ar que nós respiramos. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Quem fica sem respirar? Quem fica sem se alimentar? Meus irmãos, muitas pessoas que se dizem crentes estão mortas porque não oram, porque não vivem o Evangelho, que não vivem a plenitude do Espírito Santo, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. É o fato mais importante de todos os tempos, é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Muito mais, Billy Graham vai dizer, muito mais importante do que a ida à Lua, do que Curiosity ou pessoas que vão a Marte. Muito mais importante do que a descoberta de outras galáxias, outros sistemas solares ou até outros planetas. Billy Graham vai tratar como uma coisa mais importante. O evento mais importante do mundo é a vinda do Filho de Deus, do Salvador, o próprio Deus encarnado que vem ao mundo, que nos dá vida e vida em abundância. Por isso aqui Pedro diz: amem uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Mas amem com paixão, com ardor. Trate o outro como você trata a si mesmo. Cuide. Cresça em relacionamento, seja sincero, meu irmão. Se preciso for, escolha amigos dentro da igreja e confesse as suas mazelas e seus problemas. Mostre quem verdadeiramente você é. Busque ajuda, que possamos estar na presença de Deus, que possamos ter uma comunhão íntima. Pois chegará o tempo, como chegou para a igreja primitiva, principalmente na Ásia Menor, na Turquia, em que a igreja era perseguida e as pessoas fugiam da perseguição do Império Romano, fugiam da perseguição dos judeus. E somente a esperança era o outro irmão que abria as portas. Era a amizade desinteressada. É uma amizade que não pode me dar nada, a não ser a satisfação do serviço. É o sacerdócio universal de todo crente, a diaconia. Lógico que muitos têm este dom apurado de servir a outras pessoas. Você vê a pessoa que recebe, a pessoa que tem o dom de servir, aquele prazer, não é nada forçado. Eu oro a Deus para que eu seja como essas pessoas. Algumas pessoas que eu vejo na igreja que recebem pessoas, que se importam com pessoas com uma amizade desinteressada, que não pode dar nada em troca. Pessoas refugiadas aqui, perseguidas, não podiam dar nada em troca. Nada. E o que elas tinham? Pessoas que falavam do Evangelho, que fortaleciam sua fé, que encorajavam, que curavam corações partidos. Imaginem pessoas que perderam tudo. Meus irmãos, eu passei por uma situação muito peculiar lá em Petrópolis. Meus avós, por parte de mãe, eles são de Piraúna. Então eles foram tentar a vida no Rio de Janeiro, não se adaptaram à cidade do Rio de Janeiro e ficaram em Petrópolis. Nós sabemos que pessoas mais humildes não têm condições de ter suas casas em lugares baixos. E meus avós, por serem humildes, começando a vida, compraram um terreno em um lugar muito alto, perto de Pedreiras. Ainda que o avô era encarregado da prefeitura municipal de Petrópolis,
Ele produzia muros com ferragens, fazia contenção. Ele fez um muro grande para proteger o seu terreno, proteger a família, visto que seus filhos construíram a casa naquele terreno, de mais ou menos 700 metros quadrados, em um lugar muito alto. E o que acontece, meus irmãos? Numa trombadada, desce tudo da pedreira, desce pedras enormes, em que parte o muro de sua base. Muros com ferro de meia, meus irmãos. Eu, além de ficar soterrado, 3 meses no hospital, perdi um ano letivo, meu primeiro ano de escola, meus irmãos, aos 6 anos. E o que acontece? Eu não tinha mais casa para morar, meus irmãos. Eu dependi da caridade de pessoas, de parentes, de amigos que amavam a família, que foram procurar o resto dos destroços, procurar documentos, procurar algo, procurar roupa. Eu vivia, meus irmãos, aquele momento ali de doações, ficando na casa de parentes que não era minha casa. E essas pessoas não fizeram conta financeira de quanto iriam gastar comigo, com a minha mãe, com a minha irmã. Não fizeram conta do tempo que nós iríamos ficar. Não fizeram conta de nada, meus irmãos. Simplesmente nos acolheram. Este é o papel da igreja, meus irmãos. Eu, mais uma vez, tenho que dar testemunho aqui. Eu fiquei na igreja porque eu vi em 2004 a igreja que estava sendo construída. Meu pai participou da construção da igreja aqui. E me ofereceram um estudo bíblico, meus irmãos. Tudo que eu queria era aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Dali, pessoas investiram tempo em mim, cuidaram de mim, criaram vínculos comigo. Pessoas que nem estão mais aqui na igreja, pessoas que nem estão mais no país, investiram tempo em mim. E hoje eu estou aqui trazendo a mensagem para vocês. Eu não vou dizer que eu tenho excelência em servir, eu peço perdão por isso, eu tenho muitos defeitos, muitos pecados. Eu sei que eu tenho que ser transformado, meus irmãos. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo termine a santificação em mim o quanto antes. Eu careço da misericórdia de Deus e multiforme graça de Deus na minha vida. É isso que eu clamo. Eu não sou uma pessoa perfeita, meus irmãos. Mas de alguma forma eu sirvo a igreja. De alguma forma eu busco um relacionamento. De alguma forma, por menor que seja, eu já abençoei alguém, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja com um bom dia, mesmo que seja com um bem-vindo. Como a igreja tem recebido as pessoas que vêm visitar a igreja? Como nossos visitantes têm se sentido no nosso meio? Como as pessoas têm se sentido acolhidas? Como eu me senti em 2004? Eu me senti bem, por isso eu fiquei, meus irmãos. Por isso hoje eu luto contra o mundo. Por isso hoje eu tento ser sóbrio, vigilante, meditar na palavra de Deus. Eu tento viver o Evangelho. Eu sei da dificuldade que é, meus irmãos. Eu sei da dificuldade que é ter domínio próprio. Mas aqui Pedro diz à igreja: tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ele esquece, meus irmãos. Ele nos perdoa. Ele nos dá uma folha em branco para nós continuarmos a nossa caminhada. Sempre que buscamos, sempre que pedimos perdão, sempre que somos sinceros com Ele. Então, primeiramente, nós devemos buscar o relacionamento com Deus, de todas as formas, com todas as nossas forças, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E depois, meus irmãos, nós devemos ter paz com as pessoas, quando depender de nós. Nós devemos cuidar das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam muito bem em nosso meio. Para que as pessoas amadureçam, conheçam a palavra de Deus, orem. Mas um soldado de Cristo que é levantado em prol do reino de Deus. Mais uma pessoa, um cristão verdadeiro. Nós devemos, meus irmãos, com a palavra de Deus, carregar uns fardos dos outros. Nós devemos ajudar. Em treinamentos que nós fazemos de guerra para
Os tempos de quartel, o que nós fazemos no campo de instrução, eles nos ensinavam que quando um soldado ele era ferido, nós devíamos carregar nas costas, ainda que custasse a nossa vida. Nós não poderíamos deixar o nosso companheiro deitado no chão agonizando. Nós devíamos fazer de tudo para que ele se levantasse e continuasse a caminhada conosco, ainda que nós tivéssemos que carregar. Aqui, Pedro diz, essas famílias foram perseguidas, elas perderam seus bens, elas perderam tudo que tinham. E perderiam a dignidade se não fossem amparadas, se os corações não fossem abertos, assim como as casas não fossem abertas. Lembremos, nossos irmãos, que as igrejas muitas vezes se reúnem em casas. A ideia que nós temos de templo aqui hoje não é a ideia bíblica do Novo Testamento. Não a princípio, ainda que se reunissem no templo dos judeus. Quando saíram do território de Israel, eles tinham que se reunir muitas vezes em casas, onde a igreja começava. Muitas pessoas abastadas que tinham condições, eram pessoas que abriam suas casas. E nesse momento o apóstolo Pedro apela e pede: abram suas casas, abram seus corações. Só que no versículo 9 ele diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Faz de coração, faz com amor, faz como você está investindo no reino de Deus. Faz sem medida, faz sem fazer cálculo com gastos. Faz conta não, meus irmãos. Ame, deixe que o Espírito Santo use sua vida. Faça conforme a vontade de Deus. Nós vemos no capítulo 18 de Gênesis, Abraão, quando oferece um banquete aos anjos de Deus. Ele oferece um banquete, como ele aprendeu na cultura suméria, acadiana, na cultura mesopotâmica, em que eles ofereciam um banquete em zigurates, para os deuses virem e consumir. Ali Abraão, aprendendo daquela cultura, ele oferece um banquete àqueles homens, com mais de 50, 60 quilos de alimentos, para que aqueles homens se sintam bem e fortes para cumprir a missão. Já lá no capítulo 19, ele não consegue oferecer esse banquete. Até o pão era sem fermento. Como os judeus, quando saíram do Egito, do Êxodo, nem pão com fermento eles puderam levar. Por isso eles comem na Páscoa judaica o pão sem fermento. Porque eles não tiveram tempo de produzir o pão. Não tiveram tempo de produzir. Nós devemos ser hospitaleiros. Nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus. Como Jetro, que recebe Moisés, o refugiado. Aquele que, conhecendo a sua família, aquele que, conhecendo o seu Deus, o Deus de seus antepassados, não se curvou à tradição que os deuses não quis ser príncipe, mas quis fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus à sua forma. Quando ele mata aquele egípcio e é obrigado a fugir do Egito. Ele é bem recebido por Jetro, meus irmãos. Jetro recebe bem, Jetro cuida dele. Ele casa com uma de suas filhas, ele constitui família em Midian. Ele se torna um pastor. E não no palácio Deus o visita, mas na humildade. A presença de Deus chega a ele, a missão chega a ele. Quando ele não era mais abastado e rico, quando ele não estava na linha sucessória de se tornar príncipe e faraó do Egito, mas sim quando ele estava na simplicidade. Ali Deus o visita. Lembremos do exemplo de Ruth, que podia voltar para a sua vida. Ela não tinha obrigações para com sua sogra. Ela nem mesmo era adoradora do Deus, do único verdadeiro, mas ela escuta de sua família, ela escuta de sua sogra, quem verdadeiramente é o único e verdadeiro Deus. E ela se rende. E ela procura estar com a sua sogra. E ela procura ter intimidade com este Deus. E hoje ela está na árvore genealógica
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembremos do exemplo de Davi, que usou de misericórdia com a família de Saul, seu grande perseguidor, por amor do seu amigo Jonatas, Mefibosete, que pegou toda a herança de Saul na tribo de Benjamim e devolveu para Mefibosete. Mefibosete passava dificuldade. E Davi foi generoso com ele. Davi se lembrou do pacto com Jonas. Que a igreja possa ter um pacto de receber bem os visitantes, os novos convertidos, que possamos ter unidade entre nós, que possamos nos amar intensamente, que este seja o testemunho para o mundo de pessoas que amam a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus. Principalmente nos momentos de perseguição. Pedro aqui, lembrando de tudo isso, evocando o passado dos hebreus e dos judeus, ele mostra para a igreja como ser hospitaleira, como ser uma igreja enganjada, como ser uma igreja que faz a vontade de Deus e busca com zelo, porque nessas escrituras. Lembremos do bom samaritano no Novo Testamento, a parábola que o Senhor Jesus bem explica. Quem é o próximo? Foram o levita, com medo de se contaminar, com medo de morrer ou ser assaltado. Da mesma forma o sacerdote, que ficou com medo de perder o seu emprego por se contaminar por uma semana e não poder levar alimento para sua família. Ou foi aquele samaritano que socorreu, pagou a hospedagem e fez tudo, que não se importou, mais uma vez, uma amizade desinteressada, uma amizade em fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus pergunta para aquele escriba: quem foi o próximo? E o escriba diz: aquele que usou de misericórdia. Ele não conseguiu falar a palavra, o samaritano, pelo problema de relacionamentos que eles possuíam. Que Deus quer os nossos problemas de relacionamento. Que Deus possa nos fazer e sermos uma grande família. Que o mundo lá fora veja o testemunho de quanto nós nos amamos. Nós amamos uns aos outros aqui. O quanto nós nos importamos uns com os outros. O quanto nós cumprimos a vontade de Deus. Isto sim é ser hospitaleiros, um para com os outros, sem murmuração. É fazer com alegria, com naturalidade. É buscar fazer a vontade de Deus. É o tempo todo. É estar concentrado em Deus. É investir tudo que tem no reino de Deus. Meus irmãos, essa vida é muito passageira e passa rápido, meus irmãos. Nós temos 20 anos, passa assim, ó, como um sopro. Quando nós devemos acordar e adorar a Deus em espírito e em verdade, fazendo a vontade de Deus, vivendo o reino de Deus, como foi explicado aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, sendo imitadores de Cristo. E o último exemplo que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, é quando eu estava lendo a carta de Filemão. Quando Onésimo, o escravo, que foge da presença de seu Senhor, Filemão. Filemão era um homem cristão que conhecia a palavra de Deus, conhecia o Evangelho. Ele recebe o Evangelho. Ele recebeu o Evangelho. E seu escravo não só vai embora, sendo que não poderia, ele ainda leva tudo que ele pode para custear a sua viagem, para ficar bem longe de seu Senhor. E Onésimo, ele está em uma situação em que ele está preso, junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve a carta para Filemão, para que Filemão ali receba o seu servo, para que Filemão ali faça a vontade de Deus, para que Filemão cobre a Paulo qualquer despesa, qualquer prejuízo que Onésimo tenha lhe dado. Ele pede para que receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão na família. Nós bem sabemos hoje a importância dos cristãos para a abolição da escravidão. Ainda que esses sistemas humanistas, ainda que o iluminismo que propaga a liberdade humana, mas foi um dos sistemas que mais produziu escravidão e opressão
é o sistema humanista, o sistema de Jesus Cristo, o sistema do nosso Rei Jesus que voltará, é o sistema de liberdade. Só Ele pode produzir liberdade, liberdade total, meus irmãos. Só Ele pode nos dar liberdade de escolha novamente. Em posse disso, Filemão recebe a carta, recebe a mesa, recebe com alegria que Paulo tem a expectativa de estar com a igreja em Colossos, meus irmãos. Lembrando de Epafrodito, Onésimo volta, Onésimo pede perdão, há reconciliação entre o seu Senhor e o seu servo, porque Paulo interviu. E Paulo pede: cobra a mim, Filemão, qualquer prejuízo que eu te deu. O dia que eu estiver com você, eu pago, eu mesmo. Mas receba ele como se estivesse me recebendo. Nós devemos receber as pessoas como estivéssemos recebendo Jesus Cristo. Pois ele mesmo diz: tive sede e me deste beber. Tive fome e me deste comer. Estava nu e ficou triste. Estava preso, foste me visitar. Esta é a palavra que o apóstolo Pedro deixa para a igreja, que receba aqueles que perderam tudo, que tiveram que recomeçar do zero. E estes que estão recebendo hoje podem ser os perseguidos de amanhã. São aqueles que irão contar com a misericórdia de outros cristãos, que possamos ser um oásis no meio do deserto, que possamos ser o socorro ao aflito que sofre, ao aflito com a doença que mais mata no mundo hoje, que é a depressão. As pessoas têm buscado isolamento, o próprio sistema no mundo tem buscado que as pessoas não tenham relacionamento, que as pessoas se isolem, mesmo. Nós devemos anunciar. Pedro aqui vai sintetizar os dons em dois. Fala, prega, vive, mas serve. Agora não alerta aqueles que querem servir, que não deixem que a vaidade e a soberba tomem o seu coração, que usem isso como um degrau na subida ministerial, que querem servir para serem reconhecidos. Nunca abandone aqueles que têm o dom do serviço, que servem. Nunca abandone a adoração. Nunca abandone a leitura da palavra e a oração, para que os seus corações vivam soberba. Porém, sirvam de todo o coração, adorando a Deus, louvando a Deus, estudando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e principalmente orando a Deus, para que tenhamos um relacionamento. E por último, meus irmãos, agora é o último mesmo, né? Que possamos refletir nas palavras do apóstolo Pedro, que possamos viver as palavras dele, uma carta tão contemporânea, não deixando somente aqueles que são responsáveis pela ação social da igreja, indo, que a igreja toda possa ir, que a igreja possa participar. Bom seria se a igreja pudesse ficar aberta, bom seria se nós pudéssemos fazer escala, bom seria se nós tivéssemos um sistema de treinamento, que pessoas pudessem amadurecer rapidamente, para que pudéssemos deixar essa igreja aberta todos os dias, para que pudéssemos acolher todos os dias. Eu vivo, meus irmãos, um tempo razoável nesse bairro. Eu conheço duas coisas que me incomodam aqui. Crianças e adolescentes entrando muito rapidamente para o mundo das drogas, somente na minha rua, no mundo do crack. O segundo é a prostituição, principalmente pela falta de recursos e pelo consumo de entorpecentes que tem corrompido mais pessoas. É um planejamento que nós já deveríamos estar fazendo para a prevenção dessas situações. O testemunho que nós, como Igreja Batista da Vitória, poderemos dar para o bairro. Possamos orar, possamos participar, possamos ir, contribuir, possamos viver no reino de Deus e possamos fazer algo para dar testemunho do amor de Deus, para a glória de Deus,
a este bairro, a nossa frente missionária do Olavo Costa, que o local precisa tanto da gente, que a igreja possa despertar, possamos ter um despertamento, possamos aproveitar o nosso acampamento anual para orar a Deus em prol disso. Que possamos ajudar o nosso ministério de intercessão a orar em prol disso. Começando pelo culto de oração na quarta-feira, não colocando todo o fardo da igreja em oração somente dentro do ministério. Possamos ser cristãos de verdade. Possamos buscar adorar a Cristo em espírito e verdade. Amém? Oremos. Pai, possamos fazer a tua vontade, Senhor. Ainda que se for possível, Senhor, que possamos abrir mão da nossa liberdade para que o Senhor nos obrigue a fazer a tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos levar a salvação, Senhor. A salvação que um dia nos alcançou. Que essa salvação possa alcançar o nosso bairro, Senhor. Possa alcançar o nosso mundo. Pessoas possam ser salvas, entregues a Ti, Senhor. Que festas e festas possam ser feitas no céu. E que os anjos se alegrem pelo arrependimento de um pecador. Que possamos estar aqui para te servir, Senhor. Para buscar investir no Teu reino e fazer a Tua vontade a todo momento e em todo momento. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e sempre. E que possamos, Senhor, neste momento, neste dia que separamos para Te adorar e bendizer o Teu nome, que possamos voltar à noite para fazer a Tua vontade. Que possamos voltar aqui, Senhor, para Te adorar e bendizer o Teu nome. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que possamos viver. Que possamos ser cristãos de verdade. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto que prestamos a Ti. Recebe o nosso coração, Senhor. Retira de nós aquilo que não pertence a Ti. E que as pessoas, Senhor, não vejam mais a nós, mas que vejam a Ti em nós. Que possamos refletir a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Como era no princípio. E que seja até a Tua segunda volta, Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei e Salvador. Mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo. Esta oração que eu faço, agradeço pedindo, em nome de Jesus. Amém.